Olá, designers! Eu sou Margarete Domingues do Mestre Criativo e eu tô passando aqui para te dar 3 dicas para melhorar a transmissão das mensagens dos seus projetos de design de acordo com o público-alvo que o seu cliente definiu no briefing. Mas antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que você é um comunicólogo? Sim, todo designer é um comunicólogo, porque ele se vale dos elementos da linguagem visual para transmitir mensagens para um público-alvo da mesma forma que a comunicação oral e escrita. Você é um comunicador visual. Muitos designers continuam com aquela mentalidade de que se ele souber tudo sobre Photoshop, Illustrator, InDesign ou CorelDRAW, já está o suficiente, mas isso não é verdade. E como um comunicólogo, todo designer precisa ter domínio das técnicas de comunicação para atingir os mais variados públicos com as mais variadas características. Quando um cliente te passa um briefing, além de descrever a empresa, os produtos ou os serviços dele, além dos concorrentes do mercado, ele também traz informações importantes sobre o público-alvo. Além de você prestar atenção às diversas informações do briefing, porque todas elas são importantes, você deve ficar de olho nas características demográficas, sociais, culturais e psicográficas do público-alvo, porque essas variáveis vão te dar todas as pistas para você definir a linguagem que você vai utilizar para atingir esse público e também como a composição e as escolhas dos elementos visuais da peça vão influenciar a transmissão dessa mensagem. Então, para te ajudar a compreender como isso funciona, eu te trouxe aqui 3 tipos básicos de relações que nós podemos utilizar entre o título da peça e a imagem que você vai trabalhar junto com ela, para que dessa forma você consiga conversar com o público-alvo de acordo com as características culturais que ele tem. A primeira relação é a mais simples e redundante de todas e é chamada de 1 mais 1 igual a 1. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nessa proposta gráfica, o título e a imagem transmitem o mesmo significado. Vou te dar um exemplo através desse anúncio aqui. Veja que o título dele é "Você está precisando de uma luz?" e na imagem foi utilizada uma lâmpada acesa. Nesse caso, 1 mais 1 é igual a 1 porque há uma redundância de informações e significados. As duas coisas têm a mesma informação, então não há acréscimo de nenhum novo significado ao somar o título e a imagem. Essa técnica é considerada tediosa, repetitiva e desinteressante. Elas trazem mensagens extremamente simples e normalmente elas se restringem à venda de um produto ou serviço e não há nenhum conceito de comunicação criado para essa marca. Essa abordagem é utilizada para públicos com menor nível cultural e não deve ser utilizada para públicos com maior nível cultural ou intelectual, porque ele pode se ressentir com a marca, achando que ela está menosprezando a capacidade dele compreender e interpretar uma mensagem. Outra relação possível entre o título e a imagem é 1 mais 1 igual a 2. Essa é a relação mais comum utilizada na publicidade e nela o título traz uma informação que é completada pela imagem. Vou te dar novamente um exemplo para facilitar sua compreensão. Vamos imaginar que a Natura Ecos ela quer demonstrar que ela é uma marca brasileira que utiliza os elementos da natureza com responsabilidade ambiental. E, para tanto, a equipe da criação criou um título mais ou menos assim: Natura Ecos contribuindo para o equilíbrio da natureza. E como imagem, o pessoal da criação usou uma representação da bandeira brasileira de uma forma bem simbólica, com objetos do artesanato brasileiro e com os produtos da empresa. Nesse caso, o título não falava especificamente do Brasil, mas ao representar visualmente objetos do artesanato brasileiro, formando simbolicamente a bandeira do Brasil, ele fez o público relacionar uma informação com a outra e construir uma ideia sobre a responsabilidade ambiental da Natura, especialmente no que diz respeito ao Brasil. Essa relação dá ao leitor uma compreensão da ideia que está sendo transmitida e da correlação que existe entre a mensagem, os produtos e os serviços da empresa, criando dessa forma um universo conceitual em torno da marca. E o terceiro tipo de relação entre o título e a imagem é o mais complexo de todos, que é o 1 mais 1 igual a 3.
Esse é um processo criativo que gera muita atenção e interesse, porque ele necessita de uma interpretação da resposta à medida em que ele vê duas coisas que não estão relacionadas. Nele, o título diz uma coisa e a imagem diz outra completamente diferente, mas juntas elas se complementam e uma terceira mensagem é transmitida. Então vamos ao exemplo. Essa é uma peça até antiga, mas ele vale a pena ser observado. O título da peça é: o importante não é o tamanho, mas o prazer que ele proporciona. Veja que esse título gera interesse porque ele parece malicioso, mas a imagem do recorte é de um anúncio de classificados do Estadão que é bem pequeno. Aqui, a mensagem transmitida, a mensagem que vai ser criada é: ele é pequeno, mas ele é capaz de vender o que você quer e te dar mais prazer depois que você vendeu. Veja que essa terceira mensagem que apareceu aqui, ela não tinha nada a ver com o título e tampouco com a imagem. Esse tipo de relação deve ser utilizado especialmente para pessoas com melhor nível cultural, porque dessa forma ela é capaz de compreender a mensagem que está sendo transmitida e ter um julgamento de que aquela mensagem é inteligente, tem uma pegada aí. E ele gosta desse tipo de abordagem. Você viu como pequenas decisões das escolhas dos elementos atingiram públicos distintos, transmitindo a mensagem de formas diferenciadas para cada um deles? Então fique de olho nas informações descritas no briefing para definir como a mensagem visual deverá ser transmitida e dessa forma você vai ser mais assertivo na comunicação das mensagens dos seus projetos de design. Gostou desse conteúdo? Então curta, comente, salve ou compartilhe com um amigo que atua nesse mercado. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço para você!